Pode começar, Tânia. Primeiramente, gostaria de agradecer ao nosso Mestre Jesus a oportunidade que ele nos dá de podermos estarmos juntos, né, para ouvir os ensinamentos que nos serão apresentados, né, nos livros, nesse momento de, nesse momento de reunião. Solicitamos, ou pedimos, né? Ai, tô nervosa. Deixa só o coração falar, Tânia. Então, que Jesus nos abençoe a todos, que possa abençoar o nosso estudo e que possamos, então, aproveitar esses momentos de união, de fraternidade, para nos fortalecermos espiritualmente. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada e desculpa. Não tem que desculpar, não, tranquilo. Fale. Saber e fazer. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se a fizerdes. Jesus. João, capítulo 13, versículo 17. Entre saber e fazer existe singular diferença. Quase todos sabem, poucos fazem. Todas as seitas religiosas, de modo geral, somente ensinam o que constitui o bem. Todas possuem serventuários, crentes e propagandistas, mas os apóstolos de cada uma escasseiam cada vez mais. Há sempre vozes habilitadas a indicar os caminhos. É a palavra dos que sabem. Raras criaturas penetram valorosamente a vereda, muita vez em silêncio, abandonadas e incompreendidas. É o esforço supremo dos que fazem. Jesus compreendeu a indecisão dos filhos da terra e, transmitindo-lhes a palavra da verdade e da vida, fez a exemplificação máxima por meio de sacrifícios culminantes. A existência de uma teoria elevada envolve a necessidade de experiência e de trabalho. Se a ação edificante fosse desnecessária, a mais humilde tese do bem deixaria de existir por inútil. João assinalou a lição do Mestre com sabedoria. Demonstra o versículo que somente os que concretizam os ensinamentos do Senhor podem ser bem-aventurados. Aí reside no campo do serviço cristão a diferença entre a cultura e a prática, entre saber e fazer. Acho que até o versículo que está ali já é um puxão de orelha, né? Ele já começa falando. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se a fizerdes, né? Então, tem que ter verbo, né? A gente precisa fazer, executar, né? A gente só concretiza aquilo que a gente sabe, que a gente aprende, na medida que a gente faz. E na medida que a gente faz, as coisas acabam virando hábito no bom sentido, não no sentido ruim, né? A gente se habitua a fazer aquilo, a gente se habitua a praticar o que a gente aprende. E aí ele fala, né, que quase todos sabem, mas poucos fazem. A gente, e eu me incluo nisso aqui também, às vezes a gente fica muito na teoria, né? A gente tem aqui o grupo de estudos, a gente assiste palestra, enfim. A gente tem outros meios de absorver conhecimento, e na hora que a gente é colocado à prova, a dificuldade vem, as nossas dificuldades, os nossos defeitos, as nossas mazelas aparecem aí, então fica mais difícil fazer, né? E não adianta, não é isso que Jesus quer da gente, né?
E ele puxa muito isso em relação, né, às religiões. Ele fala: todas possuem serventuários, crentes e propagandistas, mas os apóstolos de cada uma se escasseiam cada vez mais. Então, assim, o que a gente fala, o que se prega, na verdade, a gente tem quantidade, mas o trabalhador que vai lá, que busca fazer, que busca colocar em prática o que Jesus, né, sempre, na verdade, ele não só falou, né, ele foi o exemplo maior, e por isso que ele arrasta até hoje, né, as pessoas, ele faz as pessoas o buscarem, porque mais do que falar, ele fez, ele exemplificou, ele passou por tudo isso. Então, eu acho que ele chama atenção nesse sentido, da gente tentar não só ter o conhecimento, mas colocar em prática, porque sem isso a gente não adianta nada saber, é um conhecimento perdido que a gente tem e que não vai frutificar. E a forma que a gente tem de fazer isso é colocando em prática. E à medida que a gente é testado, às vezes é difícil, mas a gente tem que tentar, né? Edificar o máximo que a gente puder, as boas ações daquilo que a gente aprendeu. E aí ele fala também, se a ação edificante fosse, quer ver? Se a ação edificante fosse desnecessária, a mais humilde tese do bem deixaria de existir por ser inútil. Então é isso. Tudo que a gente aprende, se a gente não colocar em prática, não tem utilidade, aquilo não se faz um bem, né? E ele termina falando que somente os que concretizam os ensinamentos do Senhor podem ser bem-aventurados. Então o caminho é por aí. É a gente colocar em prática o que a gente aprendeu, o maior exemplo disso é o Cristo. É verdade. Alguém gostaria de colocar mais alguma coisa com relação ao que a Vivian colocou, bem colocado, mas que eu acho que é um problema que afeta a todos nós, não é? Eu acho que a nossa fala está ainda muito distante da nossa vivência. Eu acho que se nós colocássemos um décimo do que a gente já sabe em prática genuinamente, eu acho que a gente já estaria assim muito bem, porque não é? Se a gente colocasse aquela simples sentença de Jesus, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, nós já estaríamos assim lá na frente. Mas que dificuldade para vivenciar verdadeiramente isso, né, gente? Então, a nossa prática, que a nossa nos empenhemos mais na vivência, para que a nossa fala não fique vazia. Vocês já viram aquelas pessoas assim, que falam assim? Tem pessoas que falam bonito, a beça, mas que você não sente firmeza naquilo, assim, não sente, parece que aquilo assim é superficial, que aquilo não é. ah, Dá para perceber isso quando a pessoa, você vê que a vivência da pessoa não tem nada a ver com aquela fala, não é? É, e é muito ruim, né? Então a gente tem que tentar ao máximo. É um exercício difícil, mas a gente tem que tentar diariamente um É pouquinho, difícil né? porque normalmente a gente tem que fazer naquilo que a gente não gosta, né? Porque quando é Pois é, fácil, é muito fácil pregar, fazer quando a situação é o que a gente quer, com pessoas que a gente gosta, né? E não de forma geral. Então, acho que nas mais difíceis é que a gente é mais testado, né? Colocar em prática de fato aquilo que a gente aprendeu. é verdade. E quando a gente acha que, digamos assim, não, ali é um caso à parte, não, aqui é um caso à parte, como se o evangelho não tivesse que estar na nossa vida em todos os casos, né? A gente acha que, assim, naquelas coisas que a gente não quer realmente levar os preceitos evangélicos, a gente se esquece um pouquinho. E se Olha, justifica, né? é, a gente vai justificando. E aí a gente aplica o evangelho para os outros, mas não aplica para a nossa vivência, né? Hoje nós estamos no capítulo 49 de nosso lar, estamos terminando o livro quase. 49 não, é isso mesmo, né? O culto cristão. Cadê? Pulei, é 48. Tá Culto 41. familiar. 48, culto familiar. O livro andou e eu me perdi. Então, vou começar com a Camila, que ela se propôs a ler nosso lar. Capítulo 8.
Culto familiar. Talvez que a praticantes do espiritismo não fosse tão surpreendente a reunião a que compareci, em casa de Lísias. Aos meus olhos, porém, o quadro era inédito e interessante. Na espaçosa sala de estar, reunia-se pequena assembleia de pouco mais de 30 pessoas. A disposição dos móveis era mais simples. Enfileiravam-se poltronas confortáveis, 12 a 12, diante do estrado, onde o ministro Clarencio assumia a posição de diretor, cercando-se da senhora Laura e dos filhos. Desculpa. À distância de 4 metros aproximadamente, havia um grande globo cristalino, da altura de 2 metros presumíveis, envolvido na parte inferior em longa série de fios que se ligavam a pequeno aparelho, idêntico aos nossos alto-falantes. Numerosas indagações me bailavam no cérebro. Na sala extensa, cada qual tomara lugar adequado, mas observava conversações fraternas em todos os grupos. Achando-me ao lado de Nicolas, antigo servidor do Ministério do Auxílio e íntimo de família de Lísias, ousei perguntar alguma coisa. O companheiro não se fez rogado e esclareceu. Estamos prontos, contudo, aguardamos a ordem da comunicação. Nosso irmão Ricardo está na fase da infância terrestre e não lhe será difícil desprender-se dos elos físicos mais fortes por alguns instantes. Mas virá ele até aqui? Indaguei. Como não? Revidou o interlocutor. Nem todos os encarnados se agrilhoam ao solo da terra. Como os pombos-correio que vivem, por vezes, longo tempo de serviço entre duas regiões, espíritos há que vivem por lá entre dois mundos. Quer comentar, Camila? Quer Repita, você comentar? se importa de comentar por mim, por favor? Tá bom. Então, gente, olha só que coisa boa. Eu acho esse capítulo assim muito interessante, porque nos fala dessa realidade, dessa possibilidade que todos nós temos de nos desprender do corpo físico e de buscarmos as esferas espirituais. À medida que a gente vai se tornando adulto, é claro que muitas vezes a gente se desprende e vai para regiões espirituais não boas, né? A gente vai para aquilo que nos atrai. Mas aqui, no caso, ele vai falar, primeira coisa que eu fico impressionada com a configuração dessa sala. Eu não sei, porque quando ele fala do aérobus, ele fala que ele é expansível, né? Que ele é, dependendo da quantidade de pessoas, ele. Eu fiquei E impressionada aqui, também com essa sala aí. essa sala, repare, tem exatamente 36 poltronas em 3 filas de 12 poltronas não apertadas, confortáveis. 36 poltronas, tem um estrado e a uma distância de 4 metros das poltronas está esse globo aonde será atraído o espírito do esposo de Dona Laura, do Ricardo. E ele está, digamos assim, na primeira infância na Terra. E a gente sabe que a criança só conclui a reencarnação aos 7 anos. Até os 7 anos, ela está com seus laços perispirituais que ligam, vinculam o seu espírito, né, ao corpo físico, mais afrouxados, não totalmente, digamos, ele não está, tanto é que tem crianças que apresentam vidências, aí a pessoa diz assim, a criança é médium, às vezes não é médium, tem aquela vidência na fase infantil, depois desaparece, porque na fase infantil ela está assim menos presa, tá mais, aí às vezes ela pode perceber uma companhia espiritual, alguém que ela vai dizer que é um amiguinho, que ninguém vai levar, a maior parte das pessoas não leva a sério, diz que é um amigo imaginário, mas às vezes a criança vê mesmo, né? E aí a gente vê que eles vão receber o Ricardo, porque a nossa irmã Laura, ela vai reencarnar. E no início do livro, acho que ela comenta que o Ricardo já havia vindo
já tinha 3 anos que ele tinha vindo para a Terra. Então, ele está lá entre os 3, 4 anos de idade e vai voltar. E aí eles reúnem a família e os amigos mais próximos. Repare que essa reunião ela é coordenada pelo ministro Clarencio. E na outra, em que ela faz uma reunião para se despedir, tinha um outro ministro também presente. Então, por ali a gente percebe que Dona Laura é um espírito, embora se faça como uma dona de casa, com trabalhos que a gente poderia dizer simples, né? Ela trabalha lá no atendimento à criança e tudo mais, ela não tinha nenhuma especificação profissional nessa, mas aí ela vai dizer que cuidar do lar e cuidar das crianças para a espiritualidade é uma tarefa muito nobre e muito, digamos assim, meritória, né? E aí a gente vê que os ministros, quer dizer, ser um ministro de nosso lar não é qualquer coisa, vem para secundá-lo. Então a gente vê que respaldo espiritual ela tem. E aí eu achei interessante quando ele vai dizer que nosso irmão Ricardo está na fase da infância terrestre, não lhe será difícil desprender-se dos elos físicos. Mas aí, isso aqui a gente já comentou, ele diz assim: nem todos os encarnados se agrilhoam ao solo da terra. Há espíritos que vivem por lá entre dois mundos. Então, mesmo depois tornando-se adulto, dependendo da pessoa estar voltada para valores espirituais, ela é menos agarrada aos valores daqui e espiritualmente ela tem, digamos assim, uma amplitude, sensores mais apurados que muitas vezes identificam presenças que se desprendem mais fácil para ir para regiões superiores, enfim, é alguma. Aí ele vai falar também desse globo que ele vai ficar isolado. Aí você vai dizer, puxa, mas todo mundo que está lá não são pessoas, digamos assim, queridas, pessoas bem intencionadas, pessoas que o amam, mas aí a gente ele vai ver que ele tem que ser protegido das emoções mais fortes, porque aquilo pode abalar a Mas isso ainda vai ser estrutura. lido, né, Pepe? Ah, mas ele acho que falou aqui um pouquinho, mas tudo bem, então vamos deixar isso para depois, já que ele vai falar. Então, quem é que vai prosseguir aqui? João, quer ler um pouquinho? Leio. E indicando o aparelho à nossa frente, informou: ali está a câmara que Nolo apresentará. Por que o globo cristalino? Perguntei curioso. Não poderia manifestar sem ele? É preciso lembrar, disse Nicolas atenciosamente, que a nossa emotividade emite forças suscetíveis de perturbar. Aquela pequena câmara cristalina é constituída de material isolante. Nossas energias mentais não poderão atravessá-la. Nesse instante, foi Lísias chamado ao fone por funcionários da comunicação. Era chegado o momento. Poder-se-ia começar o trabalho culminante da reunião. Verifiquei no relógio de parede que estávamos com 40 minutos depois da meia-noite. Notando meu olhar interrogativo, disse Nicolas em voz baixa: somente agora há bastante paz no recente lar de Ricardo, lá na terra. Naturalmente, a casa descansa, os pais dormem, e ele, na nova fase, não permanece inteiramente junto ao berço. Não lhe foi possível continuar. O ministro Clarencio, levantando-se, pediu homogeneidade de pensamentos e verdadeira fusão de sentimentos. Fez-se grande quietude, e Clarencio disse comovedora e singela prece. Em seguida, Lísia se fez ouvir na cítara harmoniosa, enchendo o ambiente de profundas vibrações de paz e encantamento. Logo após, Clarencio tomou novamente a palavra. Irmãos, disse, enviemos agora a Ricardo a nossa mensagem de amor.
Observei então, com surpresa, que as filhas e a neta da senhora Laura, acompanhadas de Lísias, abandonavam o estrado, tomando posição junto dos instrumentos musicais. Judite, Yolanda e Lísias se encarregaram, respectivamente, do piano, da harpa e da cítara, ao lado de Teresa e Heloísa, que integravam o gracioso coro familiar. As cordas afinadas casaram os ecos de branda melodia e a música elevou-se, cariciosa e divina, semelhante a gorjeio celeste. Sentia-me arrebatado a esferas sublimes do pensamento, quando vozes argentinas embalaram o interior. Lísias e as irmãs cantavam maravilhosa canção, composta por eles mesmos. Muito difícil frasear humanamente as estrofes significativas, cheias de espiritualidade e beleza, mas tentarei fazê-lo para demonstrar a riqueza das afeições nos planos de vida que se estendem para além da morte. Vamos comentar, João? Aqui ele descreve, né? Primeiro ele fala, né? Dessa câmara, né? Desse globo cristalino, né? Que que é para justamente para, eu acredito assim, né, que esse aparelho deva ter lá, mas não que todas as vezes não é o caso ali, né? A gente vê aqui, pelo menos nessa reunião aqui, que eles estão, né, irmanados, né? Eles estão com, né, nessa homogeneidade de pensamentos elevados. Eu acho que esse globo que está justamente é para, às vezes, alguma coisa que às vezes se destoe ali do ambiente, não perturbar, né, igual o Ricardo, né, a gente sabe que o espírito, né, eu não sei, não sei como que o espírito dele vai se apresentar ali, se é ele já na fase adulta ou se ele como criança, né? Mas assim, a gente percebe esse cuidado, né, para justamente para que se algo destoar, algum sentimento, alguma vibração, às vezes até ali de emotividade, às vezes uma emoção muito exacerbada, não traga nenhuma perturbação para ele, né, que está encarnado, ainda está encarnado na fase de infância. Você vê, ele, né, não descreve, não é à toa que espera até altas horas, onde os pais estão dormindo, né? O berço não se encontra junto, porque a gente quando tem criança, né, minha menina aqui quando, né, recém-nascido, quem é pai e mãe sabe aí, a gente deixa ali do lado, colado, então acho que até às vezes essa situação dos pais muito atentos, muito preocupados, eu lembro que eu ficava acordando de noite toda hora olhando, então talvez até isso ajude, né, atrapalhe, né, trazê-lo até no plano espiritual, né, com mais tranquilidade, com mais harmonia. Então ele ressalta isso aqui também, né, que a casa descansa, os pais dormem e ele não permanece, e nessa fase ele não permanece inteiramente junto ao berço, né? E, né, aí o ministro Clarencio pede, né, pede aqui essa homogeneidade de pensamentos, essa fusão de sentimentos, né? E eles cantam, né, ele cita aqui esses instrumentos, né, que são instrumentos de vibrações finas. Nós temos aqui, por exemplo, na Terra, aqui, nós temos a harpa, o piano, o violino, né, que são instrumentos de vibrações finas. Então, aqui a cítara é como se fosse um banjozinho, mas É de corda também, de né? corda, Só que ela tem como é que se diz? A entonação dela é mais aguda, mais fina e suave, né? É, o piano, né? Ele cita aqui o piano, aqui onde mais fala aqui. Enfim, né? Eles cantam, né? Junto aqui todos, né? A Judite, a Orlando Lísias, junto com a Teresa e Heloísa, e preparam, né? Preparam o ambiente para receber o Ricardo lá. E que o André, né, ele não consegue nem descrever, ele não consegue nem, assim, às vezes, ele diz aqui, né, muito difícil frasear humanamente as estrofes significativas, cheias de espiritualidade e beleza, né? Aí ele vai falar aqui logo abaixo aqui, né?
Então, acho que é mais ou menos isso, né, que ele descreve aqui, né? É isso mesmo, mas eu achei também interessante a gente ver que a gente acha que tudo assim é automático. Então, repara que tem um Ministério da Comunicação, o que significa que algum espírito protetor de Ricardo se encontra lá, foi até lá para trazer o espírito, né, da criança que vai vir na condição dele de adulto, mas aí passa a comunicação para o Ministério da Comunicação, dizendo, olha, ele está saindo daqui, aí eles comunicam lá ao Lísias. Então a gente vai vendo toda uma estrutura se movimentando para que essa criança seja levada, como ele disse, por alguns momentos. Ele não tem condições de ficar muito tempo afastado do corpinho dele. Então, é por alguns momentos, vai ser um período rápido, breve, né? E tudo preparado. E aí a gente mais uma vez pensa nessa sala, que além desse espaço, dessas 36 poltronas, desse estrado, desse globo que fica a 4 metros de distância das poltronas lá, ainda havia um piano, ainda havia uma harpa, não é? Havia uma cítara, né? Então a gente fica imaginando que ambiente, né? A preparação disso. Vou pedir a Fernanda para ler. Repita, só fiquei com essa curiosidade. Como é que ele se apresentaria nesse globo? Na infância? Ele vai se apresentar, a gente vai ver, porque eu vou antecipar, ele vai se apresentar porque o perispírito, ele pode assumir a forma que ele quiser. Ele vai, como ainda é criança, ele está mais livre, então ele não precisa se apresentar como uma criança, que eles podem ficar até, digamos, mas ele vai retomar a condição dele, Ah, tá. né? Ele vai se apresentar, ele vai colocar aqui, mas aí a gente vai ver. Fernanda, lê para gente aí essas estrofes. Pai querido, enquanto a noite traz a bênção do repouso, recebe, Pai carinhoso, nosso afeto e devoção. Enquanto as estrelas cantam na luz que as empalidece, vem unir a nossa prece à voz do teu coração. Não te perturbes na estrada de sombras do esquecimento. Não te doa o sofrimento, jamais te firas no mal. Não temas a dor terrestre, recorda a nossa aliança, conserva a flor da esperança para a ventura imortal. Enquanto dormes no mundo, nossas almas acordadas relembram as alvoradas desta vida superior. Aguardo por vir risonho, espera por nós que um dia volveremos à alegria do jardim do teu amor. Venha a nós, Pai generoso, volta a paz do nosso ninho, torna as luzes do caminho, ainda que seja a sonhar. Esquece um minuto a terra e vem sorver da água pura, de consolo e de ternura das fontes de nosso lar. Nossa casa não te ouvida, o sacrifício, a bondade, a sublime claridade de tuas lições no bem, atravessa a sombra espessa. Vence, Pai, a carne estranha, sobe ao cume da montanha, vem conosco orar também. As derradeiras notas da bela composição, notei que o globo se cobria interiormente de substância leitoso acinzentada, apresentando logo em seguida a figura simpática de um homem na idade madura. Era Ricardo. Impossível descrever a sagrada emoção da família, dirigindo-lhe amorosas saudações. O recém-chegado, após falar particularmente à companheira e aos filhos, fixou o olhar amigo em nós outros, pedindo fosse repetida a suave canção filial, que ouviu banhado em lágrimas. Quando se calaram as últimas notas, falou comovidamente. Ó meus filhos, como é grande a bondade de Jesus, que nos aureolou o culto doméstico do Evangelho com as supremas alegrias desta noite. Nesta sala temos procurado juntos o caminho das esferas superiores. Muitas vezes recebemos o pão espiritual da vida
e é ainda aqui que nos reencontramos para o estímulo santo. Como sou feliz. Quer comentar, Fernando? Primeiro vem a canção, né, que eles compuseram pro pai, que na verdade é como se fosse um chamado, né, para que o pai voltasse ali ao lar, né, e fosse ao encontro deles, né? E aí ele vai descrevendo todo esse processo, né? Enquanto a noite traz a bênção do repouso para o corpo, né? Recebe, Pai carinhoso, nosso afeto e devoção. Vem unir a nossa prece à voz do teu coração. Aí eles estão chamando realmente Pai, e aí dão uma palavra de ânimo para que ele não se perturbe na estrada de sombras do esquecimento, né? E que ainda que não te dou o sofrimento, jamais te firas no mal. Não temas a dor terrestre e recorda a nossa aliança, né, para a aventura imortal. E aí ele fala, enquanto dormes, eles lá seguem acordados, né, relembrando tudo aquilo que passaram juntos ali na esfera espiritual, né, e, e que esperam um dia, né, voltar aquela alegria de estarem todos juntos novamente, né, ali em nosso lar, né. E aí eles chamam, né, diz para o pai voltar ali ao ninho, né, para receber aquela paz, aquela sorver da água pura, do consolo e da ternura das fontes de nosso lar. Porque, assim, para esse espírito do Ricardo, aquilo ali também vai servir como um bálsamo revigorante, né? De novas esperanças, de novas alegrias, né? Para dar um novo ânimo para ele seguir nessa caminhada dele na Terra, né? E muito provavelmente ele vai acordar, e se ele ainda dorme no berço, né? Ele é uma criança bem pequena, não deve ter mais do que 3 anos, e com certeza ele não vai se lembrar, né, daquilo que ele vivenciou ali naqueles momentos, mas ele vai mas aquelas energias, aquela injeção de ânimo, né, e de amor, com certeza ele vai levar, e aquilo vai servir para renovar é, a sua fé, para dar-lhe um novo ânimo, né? É, com certeza fará bem para ele, mesmo que ele não consiga recordar exatamente o que está sendo, o que foi vivido ali, né? E aí os filhos continuam cantando, falando que eles ali sabem do sacrifício e da bondade, né, que aquele pai está realizando para que eles possam, né, caminhar na direção do bem, para que eles possam vencer e que eles possam buscar esse caminho de reparação, de progresso, de evolução, né? E, e aí ele fala que no final da canção, né, ele nota ali que o globo se cobria interiormente com uma substância leitoso acinzentada, e aí eu lembrei bem daquelas fotos que a gente vê das reuniões que tinham antigamente, das reuniões de materialização, que era também uma coisa assim, leitoso, meio acinzentada, né? Que tinha um colorido meio. Hã? Ectoplasma, né? Isso, que seria o ectoplasma, né? E aí é a pergunta que o João tinha feito, né? Que ele se apresenta ali
já num homem de idade madura, que eu imagino que fosse como ele se apresentava lá em nosso lar antes de reencarnar, né? E que toda a família ficou extremamente emocionada ali. O André diz que é impossível descrever tamanha emoção, e que inicialmente ele fala em particular com a esposa e com os filhos, e o André nem, não sei, acredito que essa conversa eles não tenham conseguido escutar, né? Porque o André não relata aqui o que foi conversado. Mas aí ele agradece, né, a bondade de Jesus de estar ali naquele momento, né, reencontrando aqueles espíritos tão queridos, justamente para um estímulo santo, ou seja, né, para dar uma nova injeção de ânimo, né, e de esperança naquele para aquele espírito ali encarnado também, né, não só para Dona Laura que irá reencarnar. Gente, vocês já pararam para pensar? Quer dizer, na realidade, eu estava aqui pensando por que esse ectoplasma, porque o globo, quer dizer, o globo é para isolar, a gente entende, mas é porque, na realidade, ele vai passar por uma transformação, porque ele, na realidade, o perispírito é o espírito de uma criancinha pequena, de 3 a 4 anos, né? Então, só que ali ele vai passar pela transformação e se apresentar com o perispírito, com a forma do pai, que é o pai que eles lembram, que é o pai que eles, né, do homem maduro, não é? Então, há esse processo. Mas, ao mesmo tempo, nós que somos tão apegados aqui a tudo, tudo na Terra, a partida de um ente querido, e aí, às vezes, a gente não sabe que, digamos assim, enquanto a gente chora, almas queridas sorriem, alegres, para receber alguém que parte, quando esse alguém que retorna ao lar retorna em boas condições, ou seja, quando a vida foi proveitosa, quando a pessoa, não vou dizer que ela aproveitou todas as oportunidades, mas fez escolhas eh, no bem, né? Escolheu ser uma pessoa responsável, cumpridora de suas obrigações, não é? Solidária, humana, etc. e tal. Essa pessoa, a gente fica morrendo de medo, agarrado a tudo aqui, mas o que pode nos aguardar é um clima de muito maior paz e de muito maior harmonia. E aí a gente vê que essa família, que na reunião, no capítulo anterior, quando a dona Laura reuniu os amigos, ela estava tão receosa, tão temerosa de voltar à carne, por causa do esquecimento. Então, um medo muito maior do que o da gente sair daqui para lá, não é? E aí você veja bem, dificilmente fica todo mundo aquela coisa de que estamos todos juntos para sempre. Se é um ir e vir, até que, digamos, a gente supere as nossas falhas e não precise reencarnar com tanta frequência. Mas até lá é um ir e vir, um ir, enquanto você vê, o pai estava lá, o pai partiu, não estavam todos os filhos, a Teresa chegou depois, a neta chegou depois, aí agora a dona Laura está partindo, aí daqui a pouco os filhos vão para voltar a ser filhos e vão estar aqui próximos, aí daqui a pouco vai ser o retorno, vai migrar de novo, não é? E aí a gente começa a perceber que, à medida que a gente vamos nos livrando do peso, dos rancores, do ódio, do ressentimento, aí nós vamos construindo famílias mais harmônicas, com menos conflitos, com mais afinidades, porque essa família é uma família de afinidade. Os filhos já estão voltados para o bem, os pais estão voltados para o bem. Pode ser que cheguem outros agregados, não assim tão harmônicos, tão vibrando na mesma sintonia, mas que há algo assim que digo assim, nossa, é o que todos nós queremos, né?
mas que não é fácil chegar ali, não é? As nossas famílias têm aqueles afins e tem aqueles com quem a gente tem ainda uma dificuldade enorme, tem aqueles espíritos mais imaturos, tem aqueles voltados, focados só em coisas transitórias, enfim, nossas famílias ainda são bem heterogêneas, não é? Mas um dia, com o trabalho, com trabalhando com Jesus, a gente vai construir famílias homogêneas. A tendência é que todos evoluamos e aí as famílias se tornem mais homogêneas, mais, sim, à medida que o peso, né, dos nossos débitos diminuir, não é? Conseguiremos isso. Mas eu acho que é bem auspicioso mesmo. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Comentar alguma coisa dessa? Nada, ninguém? Jefferson, quer ler um pouco? Leio sim. Só me lembra aqui, parou no Ó Meus Filhos, né? Isso. Foi, né? Ó meus filhos, como é grande a bondade de Jesus, que nos aureou. Não, eu já leu isso, não? Não, 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 leu não. Leu até como é feliz. Pois é, isso que eu pensei que é agora. Leu até como é A feliz. senhora Laura chorava. É o Isso. próximo. A senhora Laura chorava discretamente. Lísias e as irmãs tinham os olhos marejados de pranto. Percebi que o recém-chegado não falava com espontaneidade e não podia dispor de muito tempo entre nós. Possivelmente todos ali mantinham análoga impressão, porque vi Judite abraçar-se ao globo cristalino, ouvindo-a exclamar carinhosamente: Pai querido, diga o que precisa de nós. Esclareça em que poderemos ser úteis ao seu abnegado coração. Observei então que Ricardo pousou o olhar profundo na senhora Laura e murmurou: Sua mãe virá te ver, sua Ter mãe comigo. virá ter comigo em breve, filha. Mais tarde virão vocês, igualmente. Que, que mais eu poderia desejar para ser feliz, se não rogar ao Mestre que nos abençoe para sempre? Todos chorávamos enternecidos. Quando o globo começou a apresentar de novo os mesmos tons acinzentados, ouvi Ricardo exclamando, quase a despedir: Ah, filhos meus, alguma coisa tenho a pedir-lhes do fundo de minha alma. Roguem ao Senhor para que eu nunca disponha de facilidades na terra, a fim de que a luz da gratidão e do entendimento permaneça viva em meu espírito. Aquele pedido inesperado me sensibilizou e surpreendeu ao mesmo tempo. Ricardo endereçou a todos saudações carinhosas e a cortina de substância cinzenta cobriu toda a câmara, que em seguida voltou ao aspecto normal. O ministro Clarencio orou com sentimento e a sessão foi encerrada, deixando-nos imersos em alegria indescritível. Dirigia-me ao estrado para abraçar a senhora Laura, exprimindo-lhe de viva voz minha profunda impressão e reconhecimento. Quando alguém me atalhou os passos quase junto à dona da casa, que se ocupava em atender às numerosas felicitações dos amigos presentes. Era Clarencio, que me falou ao tom amável. André, amanhã acompanharei nossa irmã Laura à esfera carnal. Se lhe, a... esfera carnal. Se lhe apraz, poderá vir conosco para visitar sua família. Não podia ser maior a surpresa. Profunda sensação de alegria me empolgou, mas lembrei instintivamente o serviço das câmaras. Adivinhando-me, porém, o pensamento, o generoso ministro voltou a dizer: Você tem regular quantidade de horas de trabalho extraordinário a seu favor. Não será difícil a Genésio conceder-lhe uma semana de ausência, depois do primeiro ano de cooperação ativa. Possuído de júbilo intenso, agradeci, chorando e rindo ao mesmo tempo. E aí, enfim, rever a esposa e os filhos amados.
Pepito, você pode comentar? Porque eu achei muito bom, mas não saberia comentar isso aqui não, mas eu achei muito. Tá, então só me diz o que que você achou interessante disso aí, Eu gostei dessa parte aqui, Pepita, porque é que ele finaliza, né, basicamente, conta como é que foi o final ali da visita do Ricardo, né, contando como é que foi ele detalhando, e no final ali, que eu gostei, quando chamou ele para visitar a família. Mas assim, no geral, assim, eu gostei, só que eu não sei explicar, ainda é difícil interpretar algumas não, coisas eu sei, eu não queria na que você cabeça que eu gostei. explicasse, não queria que você explicasse, queria que você me falasse do seu sentimento com relação ao que você leu. O que que daí mexeu com você, que você achou, puxa, isso é bom. Eu não sei te dizer, não consigo dizer. Mas eu gostei dessa parte. Eu achei muito interessante. Lendo assim. Você, vocês viram qual foi o pedido? Ele está lá, a filha perguntou o que que precisa, o que que você precisa. Aí ele já quase se despedindo, cheio de emoção. Qual foi o pedido que ele fez? Roguem ao Senhor para que eu nunca, nunca disponha de facilidades na terra, a fim de que a luz da gratidão e do entendimento permaneça viva em meu espírito. Gente, eu acho que em sã consciência, uma vez que a gente está aqui, tudo que a gente pede é facilidade. E a gente diz assim, poxa, fulano que tem uma vida mansa, fulano que, olha, tudo é fácil para ele vai para cá, vai para lá, pode viajar aqui, pode viajar acolá, ou enfim, ou a gente acha que a pessoa não precisa se preocupar porque com as contas que estão vencendo, com aluguel atrasado, enfim. Gente, quem é que ou com problemas de saúde crônicos, enfim, e ele o que que ele pede? Que eu nunca disponha de facilidades, ou seja, vai ser aquela pessoa que vai ter uma dificuldade atrás da outra. E aí a gente diz assim, nossa, mas eu não aguento mais. Mas, gente, é isso que fortalece o espírito. É a dificuldade que nos torna, quer dizer, esse esforço, não é a dificuldade, é o nosso esforço para superar a dificuldade, para desenvolver a paciência, a tolerância, a resistência. É isso que nos torna espiritualmente fortes. Porque, olha, excesso de facilidade nos distrai. Porque quem é que não gosta de viajar, de ver lugares bonitos, de não ter que ter preocupações? Quem é que não gosta? Eu fico preocupada, eu até já falei com a minha filha sobre isso. Eu fico preocupada quando a gente vive distanciado, é como se a gente vivesse numa bolha, distanciado das dificuldades humanas, porque às vezes a gente tem dificuldades, mas é muito diferente. É muito diferente quando você percebe que tem pessoas que ficam assim, é, sabe, tudo que para elas, digamos assim, a necessidade maior ainda é o comer, o ter que comer, a vontade, é o ter, sim, local onde morar. Enfim, a gente vive, às vezes, convive com pessoas que passam dramas tão difíceis que, olha, eu e o Renato, nós atendemos as mães às quartas-feiras. As crianças ficam nas salinhas e nós ficamos com as mães. Tem horas que a gente chora, né? Eu então fico assim, eu falo com elas, me emociono, choro, choram elas, choro eu. E o Renato às vezes a gente sai de lá tão mexido que a gente diz assim, olha, a gente, alguém pensa que, digamos assim, quem aprendeu, quem recebeu, fomos nós, porque quando a gente ouve, né, os relatos delas, eu digo, meu Deus, será que eu aguentaria? Será que eu aguentaria viver essas histórias, não é? E é quando a gente vive assim numa maré mansa, a gente não tem noção, não tem noção, a gente perde a noção. Por isso que eu acho muito importante, quem puder, né, se dedicar a qualquer obra, qualquer coisa,
não sei, eu vou visitar os velhinhos abandonados, porque eu sei que, por exemplo, a Tuane, que mora num país onde a gente não vê a miséria como aqui, a gente não vê, mas a gente vê o abandono da terceira idade, a gente vê quadros também dolorosos de angústia humana, né? Porque o ser humano é igual em todo lugar, igual que eu digo assim, as necessidades nossas são as mesmas, não é? As nossas angústias, a solidão interior, né? Tudo isso, né? Então, eu acho que é importante que a gente não fique preocupado de. Eu também tenho problemas e fico rezando para que consiga solucionar, mas eu digo que os problemas que eu tive que enfrentar mais, que foram mais difíceis, me aproximaram mais do outro ser humano, me aproximaram mais para compreender melhor a necessidade de outras mães, de outras famílias, não é? A gente fica menos crítica, fica mais aberta a compreender a dor humana. Aí, eu queria que alguém, vocês quisessem falar alguma coisa ainda desse capítulo. Acho ele tanta coisa bonita. Quem quer falar alguma coisa? Eu Ninguém acho que quer essa falar nada? mensagem do Ricardo aí meio que fechou o capítulo, né? É, E passou, foi uma mensagem para todos, né? Para a posteridade, para todos que fossem ler isso aí. A gente fica querendo vida boa. Ele não queria vida boa, ele queria a boa vida, né? Tem uma mensagem da Sheila, acho que é Escada de Luz, que ela fala lá, a vida boa e a boa vida. Ricardo não queria vida boa, né? Então a gente fica esperando essa vida boa, né? A gente acha que vida boa é não ter o que fazer, é ficar de perna pro ar, né? E pelo contrário, né? A gente tem que buscar a boa vida, né? É isso aí, que não é aquela vida que é livre de lutas, de dificuldades. E acho que, nossa, você falou aquele, eu não sei qual estudo que você falou, Pepita, daquele irmão na sessão mediúnica, que falou que ele não queria nem ser amado, não, precisava nem ser amado, ele só queria um lar. É, isso aí. Não foi? Não sei se foi qual estudo. Eu falei. tamanho era o desespero dele É, para voltar, para a necessidade de é, voltar para se redimir. é. E E a já é gente, não, uma a gente, dádiva você poder voltar em um Então, lar. isso eu comentei isso com várias pessoas aqui em conversa, eu fiquei com isso muito na minha cabeça, isso que você falou, dele ter pedido isso, né, que ele não precisava nem, pra você ver, né, ele não queria nem ser amado, ele só queria um lar, né, para ser poder, amado já seria, é, sabe, uma outra vez, mas ele bênção, queria um lar que o acolhesse, é, um lar que o né, acolhesse. é. E a gente fica, e eu acho tão importante, né? Eu acho que a gente precisa realmente pensar. E olha, gente, vocês estão vendo aqui na telinha, todo mundo é mais jovem, né? Vocês são mais jovens, estou vendo a galera bem jovem. Mas, gente, passa tão rápido, que eu fico me surpreendendo. E a gente tem, quando a gente olha lá para trás, aí você vai ver que os momentos, às vezes, de dificuldade foram os que mais nos ensinaram, não é? É claro que o amor é fundamental, é fundamental. O amor, estabelecer laços de amizade, quanto mais laços de amizades a pessoa conseguir construir, né? Ter paciência com as pessoas difíceis da nossa família, ou coisa difícil, mas tem que ter, A né? dificuldade Senão, às vezes impede até a gente de errar mais, né? Porque a gente tem tanto problema ali que a gente acaba não criando mais problema. é verdade, exata, Acaba sendo um benefício, né? Porque com facilidade a chance de errar é muito maior. é verdade. Bom, a gente tem 6 minutinhos para fazer a prece, mas eu espero não gastar os 6 minutos. Então, nós vamos fazer a nossa prece, também agradecendo a Jesus pelas dádivas recebidas, pela bênção desta encarnação, pelo lar que nos acolheu,
pelos pais que nos concederam a vida, pela rede de afetos e irmãos, primos, familiares, amigos. Senhor, a tua bondade é infinita. Te rogamos, como Ricardo, que não nos concedas benesses que possam nos prejudicar, que possamos ter sempre a oportunidade de trabalho no bem, que possamos ser úteis e nos fazermos úteis para outras pessoas. Abençoa-nos, Senhor, a boa vontade, o desejo de sermos pessoas melhores. Abre-nos o coração ao entendimento da tua mensagem de amor e luz. Que possamos nos empenhar para vivenciar o teu evangelho. Que ele não fique apenas na superfície de nossos lábios, mas que fique nas ações. Que possamos ser mais compreensivos e tolerantes, amorosos. Ajuda-nos, Jesus, para que possamos transformar desafetos em afetos, em amores. Que não haja espaço para o rancor e o ódio em nosso coração. Obrigada, Senhor, por este momento. Obrigada pelo acesso a essas obras que nos esclarecem e iluminam nossos raciocínios. Obrigado por estes amigos encarnados que estão aqui conosco e desencarnados, que permitiram que este momento acontecesse. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada. Que assim seja.